Mais uma onda de calor, desta vez a afetar com temperaturas de 40 graus até países onde o frio é quem mais ordena. A Europa descobriu que é preciso ser muito maluco para negar as alterações climáticas. A questão é saber o que fazer para evitar que a temperatura continue a subir e, já agora, o que precisamos de mudar para ser possível viver assim. E por falar em negacionistas, o que dizer do clero ultra-tradicionalista, seguidor de Lefebvre, que reza as missas em latim, de costas voltadas para os fiéis e quer decidir o que aceita e não aceita vindo do chefe que está em Roma. Desde o Concílio Vaticano II, que andam desavindos, e agora chega mais um cisma na Igreja Católica. Por cá, o Estado foi condenado na Justiça a pagar 15 mil euros a José Sócrates por responsabilidade na violação do segredo de justiça. E logo apareceu Ventura a dizer que a decisão dos tribunais não é para cumprir. O PS coleciona sondagens em que aparece em primeiro lugar, muito por culpa da perda de intenções de voto da AD, mas a direita mantém-se claramente maioritária, confirmando que a esquerda não tem nenhum projeto mobilizador que a coloque como verdadeira alternativa. Está com o Bloco Central, um podcast que é uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira, com moderação minha, Paulo Baldaia, e sonoplastia de Gustavo Carvalho. A música do genérico é um original de Manuel Cisa Vieira. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Marcos Lopes. Mais do que atender ao valor da indemnização, fica claro que foi alguém da investigação que violou o segredo de justiça. Muda alguma coisa? Não muda. Deixa-me começar por dizer que estou muito contente com esta sentença. Porque vejo pela primeira vez o Estado a ser condenado por violação do segredo de justiça. Não é verdade. Já houve outras. Houve outras ainda anteriores. Bem. Então ainda bem. Mas poucas. E algumas delas também, na minha opinião, mediáticas. ainda bem, obrigado, mas ainda bem porque considero que foram poucas. Foram poucas, com certeza. Claro que sim. E o primeiro tema que me... Estou-me a lembrar de uma Paz do Amaral que foi... Exatamente, olha, bem lembrado. E para mim isto é... Fico muito contente por isso, porque a violação do segredo de justiça é um problema gravíssimo na nossa comunidade há bastante tempo. Porque através da violação do segredo de justiça, a promoção da violação do segredo de justiça, a colaboração entre entidades, pelos vistos, segundo o juiz, públicas e alguns órgãos de comunicação social, não só do costume, outros o fizeram também. Nós... No caso, a SIC foi que estava no aeroporto à espera para filmar a detenção. E nós, a violação do segredo de justiça faz algo que é absolutamente tremendo para o Estado de Direito. Que é, com a violação do segredo de justiça, quer seja no modelo das escutas, quer seja de pequenas partes do processo, nós atingimos uma sensação de invertemos completamente a presunção de inocência e na opinião pública fazemos julgamentos públicos, quer dizer, julgamentos de pelourinho, em que é fácil condenar alguém. Há 2 ou 3 ou 4 pessoas que conseguem condenar qualquer pessoa, como eu, como tu, como Pedro Cisa, pondo numa primeira página escutas fora do contexto, peças processuais avulsas, e isto tem causado na sociedade portuguesa um problema gravíssimo, que é nós estarmos a substituir os tribunais, o Estado de Direito, pelos julgamentos de pelourinho. E, portanto, não interessa se depois o tribunal iliba ou não iliba a pessoa onde devem ser tratados estes casos. E pouco vale, como se tem visto, a abertura de inquéritos para averiguar dizer, quem é responsável pela fuga não há qualquer tipo. Portanto, e nesse aspecto, o facto do Estado ser condenado, e espero que seja condenado muitas mais vezes, porque eu vejo todos os dias isto a acontecer. Este é o primeiro ponto. O segundo, enfim, deixa-me depois ir à segunda volta, porque
porque isto é muito comprido e não quero amassar as pessoas. O segundo está-me a deixar particularmente impressionado. Eu juro-te, fiquei chocado com o que se passou ontem nas televisões, nos jornais, nas rádios portuguesas, onde Sócrates, portanto, onde o debate... Já não é possível debater. Essa é a parte tóxica e a segunda tema. Não é? Isto é inacreditável quando eu vejo programas nas várias televisões serem lançados desta forma. Deve o Estado pagar a indemnização a José Sócrates? Eu propunha a essas pessoas que fazem esses títulos nas televisões e nas rádios assim, devem as sentenças dos tribunais ser cumpridas? Ou então tenho outra variante que é, deve o Estado... na separação do poder. Deve Portugal continuar a ser um Estado de Direito? E isto é feito de uma maneira absolutamente impune, de uma maneira absolutamente normal, as pessoas acharem, haver o debate entre se queremos um Estado de Direito ou não queremos um Estado de Direito. Mas se calhar o debate é legítimo. Se fosse assim, era mais legítimo. Não, se fosse... sim, era mais se fosse claro. perguntado assim, agora pergunta-se é se o Estado deve ou não deve cumprir ações judiciais. Pedro Cisa Vieira, como é que olhas para esta decisão, que obviamente tem a importância do mediatismo que lhe atribui o facto de ser o processo onde está José Sócrates? O que é que isto nos diz sobre a forma como a Justiça tem gerido o segredo de justiça? Queria dizer que olho para esta decisão com naturalidade. É preciso que nós nos dispamos da circunstância de quem foi o autor nesta ação contra o Estado ser José Sócrates e do que está na origem, mas do que conheço, e eu não li a sentença, aquilo que me parece é que a sentença é bastante sólida. Eu queria, se me permitem, perder 2 minutos a explicar o regime da responsabilidade civil do Estado, o regime da responsabilidade civil do Estado no exercício da função judicial e também estes antecedentes que surgem. Porque a verdade é esta. O que José Sócrates fez foi uma possibilidade que está na lei de meter uma ação de responsabilidade civil contra o Estado por danos causados a um cidadão ou uma empresa no exercício da função judicial pelos tribunais. Já houve várias condenações nos nossos tribunais, designadamente pela violação do direito a um julgamento em prazo razoável. José Sócrates também invocou... Mas aí perdeu. Também invocou esse dano, mas o Tribunal não lhe deu razão, entre outras coisas porque o nosso sistema jurídico tem dito basicamente o seguinte, que o prazo razoável é basicamente ter um julgamento em primeira instância em 3 anos e uma conclusão de um processo, já não me lembro, mas em 7 anos, e depois por cada ano de atraso tem vindo a atribuir uma indemnização entre 1.000 e 1.500 euros. Portanto, é mesmo uma coisa muito irrisória, mas os precedentes existem. O Tribunal aqui o que disse foi, este inquérito, a duração do inquérito foi cerca de 2 anos e meio, depois o resto não é propriamente imputável ao Estado só, e portanto não deu razão a José Sócrates nesta matéria. A outra coisa em que deu razão foi naquilo que o Tribunal entendeu ser uma violação do segredo de justiça. E a violação do segredo de justiça é uma coisa muito interessante porque, basicamente, o que o Tribunal diz é o seguinte: é ilícito, está na lei, que, enquanto o processo está na fase de inquérito, não podem ser conhecidos externamente elementos sobre aquele processo. A justiça é interna, nesse caso. O segredo de justiça é interno. Mais ninguém tem acesso aos autos a não ser os próprios responsáveis da investigação. E, portanto, se houver conhecimento público, houve uma violação do direito de justiça. E a coisa interessante que o Tribunal faz é invocar uma norma do regime jurídico da responsabilidade civil do Estado que diz o seguinte: quando não seja possível imputar em concreto o facto ilícito a um funcionário preciso, ainda assim o Estado responde por aquilo que há muitas décadas e por influência da jurisprudência francesa se convencionou chamar a culpa do serviço. Ou seja, é aquilo que permite, por exemplo, quando uma pessoa entra num hospital público e tem um problema num tratamento da qual resulta uma lesão,
dizer-se assim, bom, eu não consigo perceber se foi porque o médico A diagnosticou mal ou se foi porque o serviço deixou entrar uma bactéria e foi o engenheiro responsável por aquilo, mas como aquilo não funcionou segundo o padrão que nós devemos esperar, o Estado é responsável, mesmo que eu não consiga dizer concretamente quem é que praticou aquela falta. E este conceito de culpa do serviço foi introduzido na nossa lei, já no regime anterior de responsabilidade civil do Estado, que era de 1967, os tribunais vinham sustentando que havia esta ideia de culpa do serviço. Ela foi consagrada expressamente na nossa lei. A nossa lei de responsabilidade civil do Estado, atualmente, devo dizer, é uma lei que foi elaborada por uma comissão, um anteprojeto que foi elaborado por uma comissão designada pela Ordem dos Advogados no seu 5º Congresso do ano 2000, decidiu que era necessário rever o regime da responsabilidade civil do Estado, constituiu-se uma comissão, foi presidida pelo Dr. José Veiga Macedo, eu fiz parte dessa comissão, como fez também o Rui Medeiros, como fez também a Lúcia Amaral e outros juristas, e esta foi uma coisa muito pacífica porque era apenas consolidar algo que os nossos tribunais já vinham entendendo. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que José Sócrates fez aquilo que a lei reconhece como sendo um direito e permite a todos, e, na verdade, o Tribunal limitou-se a aplicar a lei e até o fez da forma muito rigorosa, como eu disse. Sim, mas, no entretanto, o Ministério Público vai correr, é normal, até transitar em julgado, a decisão não pode dizer-se que esteja concluída. Mas o que eu estou a dizer é que esta decisão é sensata e é muito importante também, diria eu, porque esta ideia de que a lei consagra uma regra, segundo a qual, durante a fase de inquéritos, ninguém pode ter acesso àquilo que está lá e as pessoas mantêm o direito à presunção de inocência. Isto ser violado constantemente perante a impotência, quer dos arguidos, quer da comunidade, acho que tem que acabar. E isto é um passo certo. Embora também já agora... Por isso a pergunta inicial que eu faço ao Pedro Marcos Lopes é se isto muda alguma coisa. O Tribunal foi muito exigente também, porque o José Sócrates pedia uma indemnização muito elevada, invocando que perdeu contratos por se terem... perdeu empregos por se ter perdido... por ter conhecido estes factos, e o Tribunal considerou que não havia não conseguiu demonstrar essa relação causal e disse, a única coisa os 15 mil euros são danos morais, não patrimoniais, digamos assim. Portanto, é uma decisão que me parece bastante sólida. Deixa-me colocar aqui uma outra questão, porque é de agora, é anterior, uns dias antes. O Rui Rio, há 3 anos, foi alvo de buscas em casa dele, com as televisões a filmar. Portanto, aqui aplica-se mais ou menos a mesma coisa. Ainda não foi ouvido pela Justiça. É só para meter mais esta dica neste debate. E já agora também, a própria juíza faz uma coisa que a mim me parece pouco aceitável, que é aquela ideia de dizer, é verdade que a lei diz que o inquérito deve estar concluído no prazo de 1 ano, isto a propósito do atraso na administração da Justiça, mas esses prazos são meramente indicativos, que é aquilo que é a jurisprudência dos tribunais. Aliás, os prazos para os tribunais não interessam. Aliás, pode estar 20 anos em que... São indicativos, é verdade ou não? São indicativos. Não é isso que diz a lei. E são os tribunais que, para se defenderem e para não terem aquilo que é, neste momento, o Governo aprovou leis, aliás, como muito saudadas pelo Sindicato do Ministério Público, a dizer que se as partes fizerem recurso, etc., podem ser responsabilizados e os seus advogados também. Mas os atrasos fundamentais nos processos não são porque os advogados usam os direitos que a lei lhes consagra. É porque, precisamente, os prazos para os tribunais são meramente indicativos e às vezes estamos anos à espera de uma sentença ou estamos anos à espera de uma acusação ou da conclusão de um inquérito. Aliás, apesar da lei de meter prazo. Quando tu perguntaste sobre o Rui Rio, eu ia dizer exatamente isto. É que passou praticamente em claro, ou foi muito pouco glosado, esta alteração legislativa, que basicamente é um brutal atentado aos direitos das pessoas. Quer dizer, porque os advogados, quando são penalizados, eles estão lá, não é? Quando são penalizados, eles estão a representar as pessoas. Quer dizer, não, aquilo não são leis contra advogados. Aquilo são leis, este novo regime, foi um ataque aos direitos dos cidadãos, não é aos direitos dos advogados. Pois aqui os advogados, como se fossem umas entidades, que terão, claro, não estou aqui a defender os advogados, e não é pelo Pedro,
ser advogado ou outra coisa qualquer, não interessa, não estou a defender os advogados representam pessoas, portanto isto são ataques aos cidadãos. É uma exposição brutal, este novo pacote legislativo, é um ataque brutal aos direitos, aos nossos direitos de defesa. É, mais uma vez, uma passagem de um certificado de impunidade completa e de falta de obrigatoriedade das instituições da justiça perante os cidadãos, é mesmo algo de grave. A história do Rui Rio é uma história que se repete incessantemente e de uma forma insana. Nós ainda esta semana tivemos a notícia, a semana passada, do encerramento do processo do Monte Branco. Teve 15 anos. E aquelas pessoas, incrível, aquelas pessoas todas, foram todas condenadas no Tribunal da Opinião Pública porque houve variadíssimas fugas de justiça, houve variadíssimas escutas que foram ouvidas. Portanto, se não era preciso ir ao Rio, este caso dos 15 anos, todos estes casos, o caso que aconteceu com os autarcas do PS há 15 dias, a que vem já no caso do autarca dos homens do PSD há 3 ou 4 anos, quer dizer, isto sucede-se de uma forma completa, sem qualquer tipo de... As pessoas não são sequer chamadas à atenção por aquilo que se passa. Agora, 2 pontos ainda em relação a esta sentença. A primeira é que tem a ver com o aspecto tóxico que Sócrates transporta para todas as questões. E esta história do Sócrates ser um ativo tóxico, digamos, ou ativo ou um passivo, sei lá, tóxico... Mais valia não discutir. Mais valia não discutir, mas eu acho que tira o foco às pessoas. Tira completamente o foco às pessoas. O Sócrates é um cidadão que se julga... Eu até posso, no meu tribunal privado, achar que de facto ele praticou todos os crimes que dizem que ele praticou, mas ele é um cidadão como outro qualquer e merece um julgamento e não tem os seus direitos suspensos pelo facto de estar a ser julgado. Quer dizer, portanto, ele tem toda a legitimidade para intentar estas ações, ganhá-las ou perdê-las. Quer dizer, não é pelo facto de ele se chamar José Sócrates Pinto de Sousa e ser o bandido do país que perde os seus direitos. Quer dizer, e as pessoas perderam completamente a noção, porque também por muito do que ele fez e do que ele faz, mas por muito em que a comunicação social e os tribunais deixaram. O segundo ponto, e é o último, tem a ver com o seguinte. Eu já falei destes programas que aconteceram nas televisões sobre se o Estado de Direito deve ou não ser cancelado, se as sentenças devem ou não ser aplicadas, porque é isto que se diz quando diz que deve o Estado pagar ou não a indemnização a José Sócrates. Repito, é se o Estado de Direito se deve existir, se as sentenças devem ser... Agora, o Estado não tem que pagar até que a sentença tenha sido acreditada no julgado, depois do recurso do Ministério Público e depois dos anos que demorar esse recurso a ser apreciado. Mas repara uma coisa, é gravíssimo isto ser feito na comunicação social e pelos responsáveis da comunicação social, como é grave haver comentadores e pessoas que se dão, que discutem sequer a possibilidade de haver o Tribunal da Opinião Pública ser mais importante que o Tribunal. Isso, enfim, tem a importância que tem. Agora, o líder do segundo maior partido nacional, vou repetir, o líder do segundo maior partido nacional. Em termos parlamentares, em termos de votos, o Partido Socialista. Desculpa. É só para ir de quando portanto cria-se. Mas não se cria nada. É o segundo partido mais representativo dos portugueses. Pronto. Não é nas autarquias, não é em votos nas legislativas. Desculpa, mas eu vou insistir nisso. Está bem, o segundo maior partido no Parlamento. Portanto, é aquele partido vital para muitas das votações em Portugal. Esse homem, líder que tem 60 deputados, apelou publicamente a que uma sentença do tribunal, se transitada em julgado, bem entendido, não fosse aplicada. Não, diz que se ele liderar um governo não paga. E fico sobre o silêncio, toda a gente... Eu acho que o Presidente da República existe para isto também. Há uma coisa que é importante, que é dizer o seguinte: as regras do Estado de Direito existem e valem para todos os cidadãos, até para reclusos condenados. Os reclusos condenados também têm direito. Têm direitos e esses direitos prevalecem, à luz da lei, sobre todos os órgãos da administração executiva. Portanto, André Ventura pode dizer que não paga, mas também os tribunais existem para efetivar a responsabilidade do Estado, mesmo que o governo em funções não queira cumprir. E se forem alteradas as leis para isso não ser feito assim, a própria Constituição tem proteção para os cidadãos. Isto é muito importante porque é assim, se satisfazer os direitos dos cidadãos
ficar dependente do capricho de quem esteja no governo em cada momento. É uma ditadura? Isso é uma ditadura. É basicamente dizer assim, olha, tu tens direito a uma pensão, mas como eu não gosto de ti, ou tu expressaste uma opinião que é contrária a mim, eu não te pago a pensão. Olha, tu queres abrir uma fábrica e queres ter iniciativa económica privada, mas eu, como não gosto de ti, eu não te dou essa licença. Na América já vai ser assim. Existe um Estado de Direito precisamente para limitar os direitos da administração executiva, e o Estado de Direito é testado precisamente nestes casos extremos. Nestes casos em que é o indivíduo mais impopular, o traficante de droga, o pequeno criminoso, o coisa que pretende exercer direitos que a lei lhe reconhece. E isto é algo que nós já damos tão de barato que até podemos ouvir alguém dizer uma coisa como essa e não dizemos assim, desculpa lá, tu não estás a ver as coisas. Faz parte da educação cívica de cada um perceber que os direitos que existem à luz da lei são coisas tão básicas que quando André Ventura diz uma coisa daquelas, ofende cada um de nós. Somos membros de uma comunidade organizada. Mas sabes qual é o drama? É que nós perdemos, como comunidade. Não perdemos nada. Eu acho que o grande problema do André Ventura, o grande problema do André Ventura é que já diz, quando muita bolha mediática. Tudo se lhe tolera. Ele diz o que quiser e as pessoas não. Vocês estão os dois completamente enganados. Ainda bem que estás cá Desculpa tu lá, para mas eu me ensino, sou o Tribunal da Opinião Pública. Eu acho que a comunidade perdeu a noção. Não é perdeu, ou está a perder, ou perdeu completamente. Eu vejo em todo o lado, até nas conversas, o que tem sido a abordagem a este tema. Isto é muito mais assustador do que se pensa. Quer dizer, não são só... Quando os diretores das televisões e das rádios põem isto, eles não são aliens. Eles percebem bem o que isto representa para a comunidade. E o facto de haver mesmo muitas pessoas que acham que pelo facto de ser um Sócrates ou outro bandido qualquer, como estava a dizer o Pedro, dizei bem, pode ser um serial killer, que as pessoas não perdem direitos por isso. E o facto, quer dizer... Mas não é só... Perdem direitos, perdem o direito à liberdade se forem condenados. A lei aplica-se da mesma forma. Mesmo condenados, mesmo presos, as pessoas têm direito. A grande questão que eu vejo na nossa comunidade é que há valores intrínsecos à democracia que ficam completamente de lado para as pessoas. Eu ouço com os meus olhos pessoas normais a pôr em causa o Estado de Direito com os ouvidos. É falta de educação, não há o mínimo de educação democrática e cada vez menos. Vamos olhar para a política partidária. Sucedem-se as sondagens que apresentam o Partido Socialista como o partido que consegue mais intenções de voto, mas a maioria desses estudos de opinião não muda nada de significativo. Para além disso, a direita mantém-se claramente maioritária no Parlamento. Precisa ver o que é que está a faltar para que a esquerda seja percepcionada como alternativa, sobretudo quando a direita no poder não está a corresponder a expectativas criadas. É o que dizem as sondagens, obviamente. Bem, eu acho que há duas maneiras de olhar para isso. Eu acho que em Portugal falta, em primeiro lugar, que o tempo passe. Eu já disse aqui muitas vezes que o eleitorado precisa de um período de nojo relativamente à governação do Partido Socialista. É normal que assim seja e isso só passa com o tempo e com outra experiência de gestão por outros partidos, até que, digamos assim, o ciclo se inverta. Essa é uma. E a outra é, de facto, que o Partido Socialista, como também aqui tenho sustentado, precisa de fazer uma revisão programática adaptada aos problemas dos tempos atuais e sendo consistente com aquilo que é a sua matriz e os seus princípios e os seus valores. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que de um projeto de futuro que venha daquela área não se vai esperar radicalismos e extremismos que se oponham, por exemplo, ao extremismo que vem da direita ou dos oportunismos de André Ventura. Ou seja, eu acho que o Partido Socialista, se tiver, eu continuo a dizer que neste momento o eleitorado está muito estável em 3 blocos que pouco mexem e que vai ser preciso que, de alguma maneira, o eleitorado volte
a ter confiança e esperança numa governação diferente. De alguma maneira também, penso que essa governação diferente não virá daquilo que é a tentação esquerdista, que neste momento vemos por muitos sítios do mundo ocidental, que se opõe mas que há de vir de uma capacidade de governar de acordo com um espírito de moderação, mas para fazer mudanças mesmo. Os problemas atuais, o mundo atuais está a mudar, não é? Os problemas atuais são trabalho, diferentes. Os problemas atuais são diferentes daqueles que havia em 2015 e precisam de uma resposta de mudança. As pessoas querem mudanças e é preciso que essas mudanças apareçam. Eu posso falar sobre isso um pouco depois. Pedro Marcos Lopes, o que é que está? A esquerda não tem capacidade de impor a sua agenda, está sempre a justificar-se, precisa de um líder carismático. O que é que está a faltar? Ou é como diz o Pedro Cisa Vieira, uma questão de tempo também, que obviamente conta muito aqui. Não acho que seja uma questão de tempo, nem acho que seja propriamente uma questão da esquerda não conseguir dar uma alternativa, porque eu acho que a direita também não está a dar uma alternativa. Está no poder, não é alternativa, é o próprio poder, não é? A questão é essa. Não acho isso, quer dizer, não acho isso. O que eu penso, talvez pode seja... não ter um projeto. Exato. Talvez isto venha do pessimismo com que eu olhei também a questão anterior, em que digo que há, de facto, dentro da comunidade uma falta tal de que se perdeu de tal forma a cultura democrática e o olhar para os princípios fundadores da democracia e desprezá-los. Talvez seja este pessimismo que eu trago para a questão que tu me levantas. De facto, as pessoas não veem no partido, aparentemente não veem no Partido Socialista uma alternativa, mas olham para o Partido Social Democrata também como uma não alternativa, apesar de estar no governo. Porque o PSD está no governo, mas esse governo, enfim, está bloqueado por definição. Aliás, relembro que nós somos o único ou dos pouquíssimos das pouquíssimas democracias na Europa onde temos um governo que governa sem haver um apoio maioritário na Assembleia da República. Isto é um bloqueio, obviamente, à governação. E o que é que eu digo? Porque é que eu chego à conclusão que não há um caminho? Porque há um partido, aquele tal partido que não está nas autarquias, como tu dizes, que não tem... E agora já está, mas que está pouco. Sim. Mas esse partido tem 60 deputados, representa mais de 20% dos portugueses, em termos de governação, digamos assim, em termos de importância legislativa, e parece, enfim, ao que eu vejo, que não está para diminuir. E aquilo não é propriamente uma alternativa séria de direita, que prefaz... que pode prefazer uma alternativa direita, só na medida em que o PSD se for cada vez, e eu acho que está cada vez mais próximo deles. Portanto, o grande problema que eu vejo nisto é que as pessoas não veem nenhum caminho. Aliás, quando tu vês os governos, aqueles que estão... por exemplo, o que se passa na Inglaterra é muito a imagem, quer dizer, as pessoas estão constantemente desiludidas e vão estar desiludidas com isto. E daqui se vier o PS e ganhar por meia dúzia de votos as próximas eleições, vão ficar rapidamente... No caso, na Inglaterra, no Reino Unido... é pior. Sim, mas aí até há estabilidade política no sentido Exatamente. Há uma maioria para governar. Não, mas é como devido ao sistema, as pessoas desiludem-se rapidamente com os líderes porque não lhes resolvem as situações e as pessoas querem as coisas resolvidas para amanhã e muitas vezes nem mostram do caminho. E é esse o ponto, e com esse termino que tu disseste, que não vê nenhum caminho. Eu acho que ninguém vê, eu acho que a maior parte das populações não vê em caminho e estão a optar, estão a olhar para caminhos absolutamente que eu não estava à espera que acontecessem. O caso do primeiro tema que abordamos é um bom exemplo, como acho que as sondagens o que nos vão dizendo é que não se quer o PS. Quer-se o PS, mas por pouquinho, quer-se o PSD também por pouquinho, e depois há aquela massa humana no bom sentido, que está a bloquear um sistema todo, e o facto do sistema estar bloqueado pelos outros dois faz com que cada vez mais cresça esta percepção que não há soluções. Isso é muito preocupante. E eu acho que a questão de haver
do PS, ou de ter ou não ter uma alternativa, eu acho que até é menor face a este imbróglio onde estamos metidos. Precisa ver a ideia de que há problemas novos para serem resolvidos está a ser, de alguma forma, respondida pelos partidos políticos, ou é apenas dar indicação de que estão a perceber, mas depois não conseguem encontrar soluções para os problemas novos? Antes de ir aí, eu acho que é muito importante ter paciência. É muito importante ter paciência. Uma das coisas que neste momento, este ciclo de 24 horas de notícias, de redes sociais gera uma impaciência no eleitorado que não vai mudar. Que leva líderes, em vez de se manterem firmes e continuarem a explicar o que estão a fazer, irem atrás da onda. O líder que vai atrás da onda perde sempre, mais tarde ou mais cedo. Porque é impossível ter uma governação consistente, ou ter um discurso consistente, ou identificar uma linha política, se vai sempre atrás do comentário, da reação à espuma dos dias. E, portanto, eu acho que uma das coisas que é importante para um líder político é ter essa capacidade de ser resiliente e de não ir atrás da primeira coisa. Portanto, se o eleitorado está impaciente e não vê, é preciso explicar as coisas e ter paciência. Segunda nota. Eu acho que há no mundo ocidental, em geral, uma grande inquietação e uma grande angústia por entre os eleitorados, que tem a ver com a circunstância de sentirem que a economia está... o centro da economia está a mudar para outra parte do mundo, que dentro das sociedades ocidentais se agravam as desigualdades, que não há esperança no futuro. E as grandes linhas políticas que vemos a crescer neste momento são linhas políticas que assentam nisto, que é o bolo está a encolher e aquilo que nós temos que fazer é basicamente redistribuir as fatias do bolo. À direita diz-se, o bolo está a encolher, portanto vamos mandar embora os estrangeiros, os que são diferentes, os que não pensam como nós, e reservamos para os nossos, para os que são parecidos connosco, aquilo que está cá. É o que dizem os populistas de direita e nacionalistas no mundo ocidental. E à esquerda, esta ideia mirífica que é: nós vamos conseguir construir coisas extraordinárias, taxando os ricos, tirando aos ricos aquilo que supostamente eles estão a ganhar a mais e fazendo limitações aos preços das casas, aos preços dos alimentos, etc. Baixando, ao mesmo tempo dizendo vamos baixar os impostos nos IVAs e vamos aumentar os impostos... Quer dizer, é sempre uma visão de que o bolo está a contrair e nós temos é que dividir esse bolo de maneira diferente. E o que eu acho que a governação de sucesso à esquerda tem que fazer é ter uma forma de perceber como podemos trazer novamente para cima da mesa uma mudança das regras estabelecidas, mas não em nome de tirar a uns para dar a outros, mas em nome de crescer de uma maneira mais partilhada. Isso para mim é possível e isso, como tenho dito aqui e sustentado, é preciso pôr novamente o Estado a ser capaz de liderar transformações e pôr a sociedade a exigir essas transformações. Eu acho que qualquer alternativa tem que saber muito bem como vai articular isso. Mas essa redistribuição não se faz sem que uns tenham menos do que têm hoje para outros poderem ter mais. O problema é sempre das políticas económicas e das políticas que são definidas pelo poder. Tu não vais construir habitação sucessiva para uma população de 11 milhões e meio, tirando casas aos que já as têm. Não vais conseguir combater as alterações climáticas pura e simplesmente dizendo vamos deixar de consumir. Tu não vais conseguir resolver problemas como é que tratamos as pessoas que estão a ficar cada vez mais velhas, dizendo que vamos taxar os poucos ricos que ainda aqui estão. Portanto, eu acho verdadeiramente que o que se tem que fazer é voltar àquela ideia que, por exemplo, há 50 anos os pais fundadores deste regime disseram: o que nós queremos construir é um regime que seja inclusivo, que dê educação a todos, que dê saúde a todos, que permita a todos melhorarem o âmbito das suas possibilidades. Há coisas que neste momento, perante os problemas que nós temos que surgir e nós temos que dar uma resposta coletiva a isso e não pura e simplesmente dizer vamos mandar embora estes ou vamos tirar coisas aos outros ou estabelecer limitações. Tu tens um problema central, que não existia na altura, que é o problema da comunicação. Tu tens neste momento uma capacidade ou uma incapacidade
de comunicar com as pessoas de uma maneira limpa, que é absolutamente terrível. Eu lembro-me de estar... Limpa, estás a querer dizer direta? Não, limpa sem ruído. Quando eu digo limpa sem ruído é estranho, porque sim, mas o ruído é sujidade, por definição. Eu lembro-me de estar na OCDE, numa reunião na OCDE, e ver o ministro do Trabalho sueco a explicar como é que se fazia uma reforma. Enfim, dito isto de uma maneira muito, muito simples. E ele dizia que era essencial ir comunicando dia a dia, passo a passo, todas as transformações que se faziam e o que cada medida ia alterar naquilo que se estava a fazer e no estado de coisas. E eu lembrei-me disso quando estava a pensar neste programa por uma questão muito simples. Isso agora é quase irrealizável. Porque tu fazes isso e no momento a seguir tens uma quantidade de ruído que é posta em cima daquela informação que deturpa completamente a mensagem. Portanto, antes de nós irmos para isto que o Pedro Cisa Vieira disse, que para mim é evidente, eu acho que deve ser evidente para todas as pessoas, e pelo menos quem eu acho que tem bom senso deve pensar assim, nós temos um problema prévio. É como é que dizemos às pessoas que estamos a fazer as coisas bem sem que isso seja completamente destruído na sua origem. Isso é um dado do problema. Eu não posso nem dizer assim, por causa desta comunicação, a única coisa que me resta é gritar mensagens radicais e cair numa política performativa em que a única coisa que interessa é ter muitos likes nas redes sociais. Mas esse é o nó górdio. Não, eu tenho que aprender, eu tenho que saber funcionar. Mas se não mudar nada nas redes sociais, se não houver regras, como há em tudo o resto, não vais resolver. O que estou a dizer é, tens que passar a saber comunicar nas redes sociais como há 60 anos atrás soubeste comunicar através da televisão. Por isso é que eu digo... Os políticos da era da rádio morreram na era da televisão. Não, por isso é que... Não, video kill da Radio Star. Não, mas a questão é, antes dessas mudanças tens que saber comunicá-las e ainda não sabe. Mas o que aconteceu quando a televisão ganhou poder, quando a rádio ganhou poder, é que havia regras. E hoje não há regras nas redes sociais e os Estados têm, aliás, muito medo de tentar impor regras nas redes sociais. Eu acho que isso vai mudar. Acho que isso vai mudar, acho que isso vai estar a mudar em todo o mundo e quer dizer, é uma coisa que é uma tecnologia que cresceu tanto, uma plataforma que cresceu tanto, que precisa de regras. Quer dizer, quando começaram a aparecer os primeiros automóveis, não havia código da estrada. Mas ao fim de alguns anos teve que haver um código da estrada para as pessoas saberem por que lado é que circulavam e que tinham que parar nas esquinas para dar prioridade a quem vinha da direita. Vamos mudar de tema, olhar para as ondas de calor que estão a assolar não apenas Portugal, a Europa toda, até ao leste da Europa. A vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, aproveitou esta onda de calor que levou a temperaturas de 40 graus países do centro e do norte da Europa para defender que é preciso rejeitar os que negam a ciência e as alterações climáticas. Países com casas construídas para reter o calor estão com estas temperaturas. Isso quer dizer, Cisa Vieira, que está tudo por fazer para ser possível viver nestas condições? Quer dizer, não vou dizer que está tudo por fazer, mas o primeiro tema é o seguinte. O que estas ondas de calor cada vez mais intensas, cada vez mais frequentes, de duração cada vez mais prolongada, demonstram é que, de facto, tal como as tempestades que ocorrem... Eu tive em Copenhague este fim de semana e apanhei temperaturas de 33, 34, 35 graus e uma noite tropical, com trovoada e chuva daquela que cai durante 10 minutos. E calor brutal também à noite. E calor brutal também à noite, acima dos 30 graus. Portanto, o que é que eu quero dizer? Essas alterações climáticas estão aí. O clima está a mudar, podemos discutir se ele é causado por ação humana, podemos discutir se ainda vamos a tempo de alterar esse padrão de mudança climática, mas uma coisa é inequívoca, nós temos que nos habituar a viver assim. E a discussão que neste momento está a haver na Europa, e eu também percebi isso agora lá no norte da Europa, é: vamos ter que preparar os edifícios e as cidades para viver com calor mais frequente e mais intenso. Vamos ter que recorrer ao ar-condicionado.
E há, por exemplo, gente que diz, e depois isto está-se a tornar uma coisa que tem mais uma trincheira política, mais uma guerra cultural, com partidos à direita a dizer assim ar-condicionado para todos e partidos à esquerdistas a dizer não. E porque o ar-condicionado faz com que as pessoas vivam confortavelmente com as mudanças climáticas e, portanto, não devemos dar essa solução, devemos, por isso, simplesmente evitar o consumo de energia. Portanto, é preciso fazer os dois caminhos. É preciso olhar pragmaticamente para estas situações. Nós precisamos nós no sul da Europa estamos mais habituados a viver com calor do que no norte, mas é preciso, há muitas outras coisas antes do ar-condicionado, embora me pareça que o ar-condicionado com energia elétrica renovável seja uma forma de responder a estes desafios. Mas há mais sombras, há mais árvores, há mais capacidade de apaziguar o incêndio, particularmente nas cidades. Ou as tempestades, como os horários de trabalho, etc. Todas essas coisas têm que ser feitas. Há uma coisa que eu achei muita graça, é que os nórdicos e as pessoas do norte da Europa ficam absolutamente incapazes de funcionar acima dos 30 graus. E eu agora, quando dizia algumas vezes, olha, quando vocês gozam, quando gozam connosco, porque nós dormimos a sesta, ou porque ficamos acordados até mais tarde, pensem o que era que vocês a viverem assim sempre, porque vocês só saem à noite e durante o dia ficam incapazes de se mexer. Pedro Marcos Lopes, esta ideia de que é preciso fazer os dois caminhos, não é? Que evitar que a temperatura continue a subir, a temperatura média do planeta, e depois nestas regiões onde não é habitual haver calor, mas também é preciso garantir que se faz esta operação de permitir que as pessoas... É até uma questão de saúde pública, porque, como temos visto, têm morrido milhares de pessoas por causa do calor. Acho que há um primeiro aspecto que não está resolvido e é central, que é estarmos todos convencidos que há um problema com as alterações climáticas e que esse é o maior problema que a comunidade enfrenta, que o mundo enfrenta. E esse problema não está resolvido. Isso não está resolvido. Quer dizer, nós todos, não somos só nós aqui, mas em termos da comunidade, da sociedade, da comunidade global, ter como adquirido que o mundo está a caminhar, aliás, não está a caminhar, já vive numa catástrofe e vai ter uma catástrofe muito pior. Isso não é um sentimento partilhado por toda a gente. Pior. Não é. Não, há grandes campanhas, claro, para... Não é sequer um sentimento partilhado por muitos dos líderes mundiais. O líder da maior potência do mundo não acredita nisto que nós acreditamos e no que a ciência acredita. Não, quer dizer, se não começamos por aí, e não vamos começar, nada acontece. Em Portugal, eu conto este episódio, sem dizer os nomes, há um ministro do Ambiente que vai falar com o primeiro-ministro sobre, enfim, temas que têm a ver com o ambiente, e um assessor desse primeiro-ministro se vira para esse ministro do Ambiente, lá vem este com estas coisas esquerdistas. Portanto, isto acontece na nossa comunidade, à frente de primeiro-ministros, de ministros. Isto acontece no mundo, à frente, com o líder da maior... Continuamos a poluir incessantemente. Quer dizer, portanto, sem esse problema, nada se resolve. Como não se resolve? Nem é, pelos vistos, resolúvel, nem com as maiores catástrofes, nem a vivermos isto se resolve. Há uma questão, que eu não sei como é que se trata, mas há especialistas nisso. Temos que aprender a viver com isto. Temos que aprender a viver com isto por causa das nossas casas, temos que aprender a viver com isto por causa em relação às catástrofes naturais, quer dizer, agora já nem sei se lhe chamar naturais, sei se chamar artificiais causadas pelo homem. Quer dizer, nós vamos ter de lidar com muitos mais incêndios, vamos ter de lidar com ondas de calor absolutamente terríveis. Vamos ter que lidar com uma coisa muito simples. Com a chuva. Com estas ondas de calor não há uma lei que proíba que os trabalhadores das obras públicas trabalhem às 2 da tarde. É só indicativo. É todo o mundo que tem que se adaptar. A uma realidade que vai piorar porque o poder político não quer que se altere. E não é só o poder político. As gerações têm muitas dificuldades, todas as gerações têm muitas dificuldades em pensar nos vindouros. Por muito que falemos dos nossos filhos,
dos nossos netos. Nós temos muitas dificuldades em olhar para os vindouros. É mudar a nossa forma de viver por causa de alguma coisa que vem lá. Exatamente, não Mas temos já essa. estamos a passar por isso. Sim, mas e como não temos capacidade de olhar para os vindouros, nós vamos ter sempre estes problemas que, não vamos sacrificar agora economicamente, porque senão as pessoas ficam tristes ou ficam aborrecidas e derrubam os poderes políticos que querem controlar o ambiente. Portanto, isto vai continuar a acontecer. Vamos para o nosso último tema, antes de irmos ao Bloco Central dos Interesses. Um cisma na Igreja Católica. Os ultratradicionalistas da fraternidade, seguidores de Lefebvre, distinguem-se pelos rituais litúrgicos, mas são igualmente conservadores em relação ao papel das mulheres, à homossexualidade, ao diálogo interreligioso. É inevitável que, Pedro Marcos Lopes, estas tensões que hoje se vivem na sociedade mais polarizada acabem por se fazer sentir numa organização que é naturalmente conservadora? Essa pergunta é de uma malandrice completa. Então. E eu vou explicar aos nossos ouvintes porque é que de uma malandrice completa. Eu ouvi, como ouço todos os dias, de manhã, o Expresso da Manhã. Certo. E o facto Fazes de ter ouvido o Expresso da Manhã de tal autoria hoje de manhã alterou, em parte, a minha opinião que eu vou dar aqui. Portanto, quero fazer esse reconhecimento. E porquê é que essa pergunta é malandra? Porque eu percebi no teu programa Expresso da Manhã que tu estavas mais interessado nos problemas políticos do que... Eu parto de um ponto para que os especialistas se debrucem sobre ele. Mas sabes porque é que eu digo isto? Porque quando eu preparo o programa, e já o tinha preparado antes de ouvir isso, toda a minha linha era em relação a isto. E então, primeiro vou debitar a minha linha. A minha linha é: o mundo está cada vez mais extremado, a Igreja vive neste mundo, portanto é normal que estes extremos estejam a crescer. Sim, mas esta questão com os lefebrianos... Não é febristas? Não, é de Lefebvre. Febristas era que vem já de... Não, Paulo. Vem dos anos 70. Não vem só dos anos 70. Paulo. Essa não é de agora. Cismas é o que a Igreja tem tido desde sempre. Quer dizer, não há... Não, eu aliás, trouxe aqui... Aliás, é o própria lei da Igreja que determina que é um cisma eu trouxe alguma aqui, coisa contra a vontade do Papa. Há 4 ou 5 semanas trouxe um livro que era sobre os cismas, sobre as correntes religiosas e enfim, vou folheando, porque aquilo não é um livro que se leia de uma vez só. E lá está aquilo. As seitas que nasceram. Por exemplo, há uma seita que eu não conheço, deixem-me dizer-vos isto. Há uma seita que diz, que defende que o pecado original no Gênesis, e é uma tese defendida por muita gente, até Santo Agostinho se referiu a ela, que o pecado original no Gênesis não era propriamente aquele que a maçã de Adão não era propriamente o ato sexual em si, quer dizer, era o facto de a maçã representar um rabo, e não digo mais nada. E portanto o pecado original era outro tipo de sexo. Sim, mas são isto católicos. Existe. Senão são cristãos. Na Idade Média havia muito essa coisa. Havia muito, que eram heresias, eram consideradas heresias e eram, aliás, atacados pela Inquisição. Claro. Mas era muito frequente essa visão. Portanto, cismas da Igreja... O original era o sexo entre Adão e Eva. Exatamente. E um sexo de determinada natureza. Exato. Quando parece que não para alguns cismas. Bom, mas atalhando. Esta história do Lefebvre já é muito antiga. E eu, por aquilo que eu vi, recomendo aos nossos ouvintes para ouvirem o Expresso da Manhã de quarta-feira. Com o Filipe Davilés, que é o especialista que é o... Eu acho que há essa tendência também, mas... Aliás, isso vê-se em Portugal. Nós em Portugal, não sei se as pessoas têm consciência disto, estamos a ter um crescimento muito grande desse tipo de católicos, dos católicos tradicionalistas, que vão contra os direitos das minorias, conservadores. Latinos, porque uma mais coisa é a parte litúrgica, sim, não é? Sim, o modo sim, como claro. Como a Igreja vive, e a outra é aquilo que defende. Era o que eu estava a dizer. Há papas mais progressistas, como era o Papa Francisco. Não, mas o que eu digo é, em Portugal, menos, em Portugal, eu sei que tu tens filhas pequenas, e eu conheço alguns que têm, vê-se já isso muito na juventude, miúdos e miúdas muito ligados a esta questão da falta de respeito pelas minorias, de tudo isso. Portanto, eu acho que isto é eu identifico isso, mas acho que é mais profundo, porque segundo aquilo que eu ouvi no teu programa e noutros sítios, há também uma luta de poder e um fator existencial nestes Lefebrianos. Porque se não têm padres e bispos tendem a morrer.
Pedro Cisa Vieira, a questão é olhar para isto e para perceber se daqui vai resultar alguma luta de poder, no sentido que o cardeal Burke, que era o favorito do Trump para ser Papa, tem pressionado para haver mais espaço para os conservadores dentro da Igreja. Pode haver aqui uma tentativa de aproveitamento, já que a fraternidade é vista como uma espécie de cavalo de Troia para tentar entrar dentro da Igreja com mais tradicionalismo, e os outros não são tão agressivos, mas aproveitam o facto de, em sua defesa, conseguirem mais espaço dentro da Igreja. Não sei, não conheço suficientemente a Igreja para poder dizer isso, mas daquilo que vou lendo e vou percebendo, acho que não, porque o cardeal Burke ou outros movimentos e outras ordens até mais conservadoras do ponto de vista de costumes ou da sua visão sobre o funcionamento da Igreja nunca põem em causa a sua comunhão com o Papa e a sua obediência ao Papa. Estes, pelo contrário, consideram que o Papa está em erro. Consideram que a liturgia, desde o Concílio Vaticano II e desde as mudanças na liturgia, que isso tem estado a Igreja Católica labora em erro e afastou-se dos ensinamentos originais. Ora, quer dizer, isso é uma heresia. E ao longo da história, como o Pedro recordava, houve várias heresias dentro da Igreja Católica que a Igreja combateu. Aliás, aquilo que distingue a Igreja Católica, por exemplo, dos movimentos protestantes, é essa ideia de uma hierarquia e de uma autoridade que, em matéria de fé e em matéria de costumes e de moral, é infalível. Certo. E isso é importante. Repara, os protestantismos, o Lutero e os outros protestantismos, basicamente o que punham em causa era exatamente este papel da Igreja. Eles diziam, a fé é uma graça de Deus para com um indivíduo, não precisa de intermediação da Igreja, a verdade está na Escritura diretamente, não tem que ser interpretada por uma Igreja, e isso deu origem a tantas cisões, tantos cismas, tantas coisas, que hoje em dia tu tens imensas denominações dentro daquilo que chamamos protestantismo e até igrejas não denominacionais, etc. Portanto, com valores diferentes. Para haver um cisma é preciso estar dentro da Igreja Católica, claro, para depois sair. A maior parte destas igrejas ou seitas nasce fora da Igreja Católica. Mas a partir do cisma original, que foi o Lutero, que foi excomungado e que afastou e teve... O Lutero, ainda em vida, já estava indignado porque havia pessoas que o tinham seguido originalmente e que começaram a seguir o seu caminho. E começou ele próprio a tentar estabelecer alguma autoridade em termos doutrinais para ver se os outros... Mas não conseguiu. E aquilo que a Igreja tem de distinto é esta ideia de que esta hierarquia... Olha, era uma coisa que era boa, por exemplo, que houvesse na nossa Procuradoria-Geral da República uma noção exata de hierarquia e da autoridade do Procurador-Geral da República. Há tantos anos que eu lembro-me de dizer, ainda digo, apesar de eu achar que na Constituição da República Portuguesa o artigo exige a hierarquia do Ministério Público, ainda hoje acho isso. E há doutrina que acha, outra que não acha. A minha revisão constitucional de bolso, dizia, tem que haver um artigo que diga o responsável pelas investigações do Ministério Público é o procurador, o responsável. Não há cá histórias de autonomia, não, é ele o responsável. Para nós sabermos a quem nos dirigimos. Exatamente. Mas há uma nota engraçada, acho que isso pode ter interesse para as pessoas. É muito engraçado nas igrejas protestantes, é que na Igreja Católica há um conjunto de valores, de princípios que tem de ser comum a toda a Igreja. Portanto, não se discute, na Igreja Católica, não se discute se os homossexuais podem casar segundo os ritos católicos ou não. Não podem, acabou. Não há nenhuma... Quer dizer, se no momento em que tu achas que tens um padre que faz essa celebração, esse padre não pertence à Igreja Católica. Nas igrejas protestantes não é assim. Porque há igrejas protestantes muito progressistas e há igrejas protestantes muito conservadoras. Por exemplo, nós andamos sempre com a mania de que as igrejas protestantes, as americanas, daqueles dos religiosos, são todos super conservadores. Não é verdade. Por exemplo, o Jimmy Carter
era um protestante de uma igreja protestante, que era de uma igreja profundamente progressista, onde homens casavam com homens e tudo mais. Portanto, é aqui uma diferença. Sim, mas não tem a mesma ligação. A Igreja Católica é um chapéu não tem hierarquia. sobre... Não tem hierarquia. E há várias igrejas evangélicas e protestantes. Bom, fica este registro de mais um cisma na Igreja Católica. E obviamente que este grupo, tendo alguma dimensão, ainda assim é muito, muito, muito minoritário dentro da Igreja Católica. Fechamos com o Bloco Central dos Interesses, momento em que os Pedros fazem as suas sugestões culturais. Livros para ler, música para ouvir, cinema, teatro, exposições para ver. Começa esta semana o Pedro Marcos Lopes. Olha, eu aqui atrasado recomendei um livro e apelei a que fosse traduzido, ainda não está. Está traduzido em imensas línguas. Por exemplo, estive à Itália a semana passada e verifiquei que esse livro já estava traduzido em italiano, que é o Qualcosa, do Emmanuel Carrer. Eu, com alguma dificuldade, mas de uma forma que eu considero heroica minha, estou a ler em francês, que me custa um bocadinho, mas lá vamos. E estamos a ir bem. E há uma altura em que o Carrer fala de como é que é um grande... O que é um grande clássico? Para ele dava. E então, segundo ele, o grande clássico é um livro que analisa, portanto, faz a história horizontal e faz a história vertical. Ou seja, conta aquilo que se está a passar num determinado momento, as relações entre as pessoas, entre os irmãos, entre os amigos, entre os amores, mas depois também analisa para cima e para baixo. Ou seja, vai à origem genealógica, prevê o que está ou pressente o que está no futuro. E ele dá 3 exemplos. O Guerra e Paz, livro eu já li, os Buddenbrook, livro também lá, e depois, também li, e depois fala de um que eu nunca tinha ouvido falar. A besta que eu sou. Que é a saga de Christine Lavandester, que ele diz que é um dos maiores clássicos que está ao lado. E é de quem? Exatamente. Que está ao lado dos Buddenbrook, que está ao lado do Guerra e Paz. E eu fiquei... Oh, valha-me Deus. Eu nunca ouvi falar deste... E fui comprá-lo. E chama-se a saga, portanto, de Christine, peço desculpa, Lavandester, e é de uma senhora chamada Sigrid Undset. E, espanto dos espantos, até já ganhou o Prémio Nobel. E eu nunca tinha ouvido falar. Comecei a ler. O livro é de facto extraordinário. São 3 volumes. Eu vou a um terço do primeiro. É uma saga também, passada num país escandinávio. E recomendo vivamente. Outro que eu estive a ler passagens, que não consegui nunca ler todo, que é um ensaio do Eduardo Lourenço sobre o Montanha. Montanha é alguém que eu, enfim, venero e achei extraordinária a análise do Eduardo Lourenço sobre o pensamento de Montanha. Recomendo vivamente. E como esta semana estou um bocadinho desiludido por aquilo que... Enfim, quem ouviu o programa já percebeu do meu pessimismo em relação ao caminho do mundo e particularmente da nossa comunidade. Olha, lembrei-me de uma música que eu adoro e que, enfim... às vezes me faz um bocadinho mais otimista, que é a Utopia do Zeca Afonso, que ela começa: cidade sem muros nem meias. E são estas as minhas recomendações. Uma música, 4 livros, uma saga com 3 livros mais um outro livro diferente. Fecha Pedro Cisa Vieira. Bem, quer dizer, eu vou continuar a seguir a saga do Mundial de Futebol, porque eu acho muita graça e estava ontem a perceber-me disso. Uma das coisas curiosas do Mundial é ver isto como uma espécie de uma narrativa. E já sabes agora quem vai ser o campeão, que é a França. Mas começar com uma série de pequenos enredos que estão ali à volta e que depois vão culminando... Segues isto como uma história. Os favoritos que afinal ficam pelo caminho, as surpresas que aparecem, as histórias individuais de superação, tudo isto é algo que eu estou a seguir. Até os adeptos da Noruega, é maravilhoso ver os japoneses adeptos, a limpar os estádios. Os adeptos todos, a festa dos adeptos, a festa dos adeptos das equipas africanas. É uma festa verdadeiramente. E depois, algumas histórias muito inspiradoras. Por exemplo, a história do Stefano Eustáquio, um português
que é também nacional canadiano e que escolheu jogar pela equipa do Canadá. Tem a grande qualidade de ser de Futebol Clube do Porto. E que é de Futebol Clube do Porto. Até amanhã só. E que marcou o gol da vitória do Canadá nestes 16 avos de final. Jogos extraordinários, como o jogo da Holanda contra Marrocos, o jogo da França agora mais recentemente. Tudo isso tem a Alemanha ficar pelo caminho com o Paraguai. Já é a terceira vez consecutiva que eles ficam pelo caminho muito cedo. É uma e história. Nem sequer lá vai. São histórias fantásticas que eu vou continuar a seguir. E a outra coisa, como está calor, é uma boa altura para as pessoas procurarem nas horas de maior calor alguma frescura. E, portanto, é um bom momento para ir ao cinema. E eu queria recordar que agora, no próximo mês, vamos ter no Cinema Nimas 3 ciclos de 3 cineastas extraordinários. O Wong Kar-wai, o Ernst Lubitsch e o François Truffaut. Vamos poder ver filmes de Hollywood do Ernst Lubitsch. Alguns deles são obra-primas absolutas e que estão no cânone do cinema. É raro algum não ser, é uma obra-prima dele. O ser ou não ser. Certo, grande filme. É um grande filme. O Design for Living, que é absolutamente moderno. Mas depois também o François Truffaut, que é um dos meus realizadores e argumentistas favoritos, que vai passar também. Eu não sei se está lá. Eu acho que está lá toda a obra dele, desde os filmes do Antoine Donnel até aos grandes clássicos, o Jules Legime, o Último Metro, etc. É selvagem. Pode-se ir praticamente a qualquer hora do dia ver grandes filmes no Nimas na próxima semana, e isso é bom durante as ondas de calor. Ver o Mundial, mas sobretudo para quem está em Pedro, Lisboa, desculpa só no dizer Nimas... isto. Posso? O Pedro estava a falar do Mundial, é uma coisinha que eu queria dizer, e corroborando tudo o que ele diz, porque a ideia é interessante de ser uma narrativa, isso é engraçado. Eu não posso deixar de dizer que continuo a ficar muito comovido com Cabo Verde. É a minha seleção. Em termos de sentir na pele alguma coisa, confesso que sinto mais do que sinto a seleção portuguesa. Não é por nada, é porque é muito comovente ver um conjunto de indivíduos que jogam em equipas ridículas e daquele país ser um país tão sacrificado, é tão difícil ser cabo-verdiano, digamos assim, e portanto aquilo é muito inspirador. Falas de Cabo Verde, obviamente eu podia ter falado disso, mas coisas extraordinárias como esta. As equipas africanas que são produto da diáspora daqueles países. As equipas, por exemplo, Curaçao, que é composta por descendentes do Curaçao que jogam e que foram formados nos Países Baixos, mas sobretudo nos Países Baixos. Sim, aquilo é um território autónomo dos Países Baixos. O que o futebol mostra é não apenas nas seleções a diversidade do mundo, mas o enriquecimento que as diásporas, as imigrações dão a cada um dos países, quer dos países de onde partem os imigrantes, como o Cabo Verde, como o Curaçao, como a Costa do Marfim, como o Congo, como Marrocos, mas também a diversidade que eles trazem e o enriquecimento que trazem aos países que os acolhem. A seleção francesa, a nossa seleção, a seleção espanhola, a seleção americana, são tudo produto também de muita gente que veio... Temos cá muitos descendentes de isso também, essa espécie de história simbólica de o percurso da humanidade que o Mundial representa também é uma Tu lembras da seleção do Le Pen? Não te lembras desse cartoon? Havia um célebre cartoon. Exatamente. E já há muito do Campeões do Mundo, que o único que podia jogar era o Barthez e o Laurent Blanc, que eram os dois. E esta seleção, aliás, o Marrocos tem uma coisa gira. Termino com isto. Só há um jogador que joga na seleção de Marrocos que nasceu em Marrocos. O principal. Isso acontece muito, como estava o Pedro Cisa Vieira a dizer nestas seleções. Para além do futebol, recordar no Cinema Nimas 3 ciclos de cinema na próxima semana. Nas próximas 2 semanas, não contem comigo, eu vou rumar a sul para umas merecidas férias, digo eu. Ficarão bem servidos com a moderação de David Diniz. Boa semana, fiquem bem.
Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.